Olá, turminha do sétimo ano. Nossa aula de hoje de História será o capítulo 2, Povos e Culturas Africanas. Nós iremos falar sobre os malineses e iniciar os bantus, e ficando os iorubás para a próxima aula, é isso? Então, vocês observando aí a imagem, vocês estão vendo o que é a África política em 2015. Então, a divisão política da África. Então, são os povos africanos. Então, número 1, mulher, nigeriana, número 16. A figura 2, jovem angolino. Figura 3, jovem sul-africano. Figura 4, homem tunisiano. E figura 5, jovem Moçambique. É isso? Então, o objetivo que será desenvolvido na aula de hoje é identificar aspectos e processos específicos da sociedade africana e americana antes da chegada dos europeus, com destaque para a forma de organização social e o desenvolvimento de saberes e técnicas. Então, o conceito de África. A África é um continente com mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, dezenas de países e centenas de povos com culturas e línguas singulares. Por isso, por ser o berço da humanidade e o lugar de origem dos ancestrais de milhões de brasileiros, a África e sua história têm grande importância para nós. Não é isso? Então, nós temos aqui o aspecto físico da África. Então, se você observar aqui a África, a vegetação, nós temos o deserto Saara, não é isso? Nós temos florestas, nós temos savanas e assim por diante. E bem ao lado, aqui seria a Ásia. Então, a África, quando observamos o mapa da África, vemos ao norte um imenso mar de areia, que tem o nome do deserto do Saara. Neste deserto viviam povos mônades, chamados berberes, que controlava as importantes rotas comerciais do norte africano. Ao sul do Saara está o Sahel, uma faixa de terra que vai desde o Oceano Atlântico até o Mar Vermelho. No Sahel viviam povos negros chamados genericamente de sudaneses, como os bárbaros, os fulas, os mandigas, os auaçás, entre outras. A intensa área habitada por eles eram chamada de Sudão, significa terra de negros. O Sudão Ocidental é cortado por dois importantes rios, o Senegal e o Níger. Estes rios permitiam que os povos do Sahel tivessem água para suas necessidades básicas e também para facilitar a terra e cultivar cereais, legumes e verduras. Além disso, servia como via de locomoção e transporte. Em canoas ágeis, feitas com tronco de árvores, os povos do Sahel transportavam as mercadorias como sal, ouro e nós de cola, que chegava em lombos de camelos, saindo dos portos do mar Mediterrâneo, ou que para lá seguia, ou seja, tanto recebia mercadoria como enviava mercadoria. O Império de Mali foi justamente no Sudão Ocidental que os rios Senegal e Níger, as terras habitadas pelos mandigas, se formou o Império de Mali, um dos maiores e mais douradores da história da África. Boa parte
do que sabemos sobre o Império Mandinga ou Mali chegou até nós através dos griots. No passado, quando um griot falecia, o seu corpo era enterrado dentro de uma boaba, árvore considerada sagrada e cujo tronco são oco. Acreditava-se que ao enterrar o corpo de um griot nessas árvores, suas histórias e canções continuariam sendo divulgadas e conhecidas por muitos. Então, nós temos aí o Império, unidade política, que congrega várias outras unidades que podem ser compostas por povos diferentes entre si, que mantêm suas formas de governar locais, mas prestem obediência ao poder central, controlado pelo chefe de todo os chefes, Souza Marina de Mello. Então, aí nós temos, para saber mais, os griots eram indivíduos encarregados de preservar e transmitir as histórias, conhecimentos e canções de seu povo. No passado, os griots eram procurados por muitos reis africanos para trabalhar como professores particulares de seus filhos. Eles ensinavam arte, conhecimento sobre as plantas tradicionais, história e dava conselho aos jovens príncipes. Além dos griots, cantadores de história, haviam também os griots músicos e os cantores que interpretavam e conservavam canções tradicionais. E havia ainda mulheres griots que faziam o mesmo que os griots homens. É isso? Então, eu observo aí a figura de um griot, bem aqui, ó, esse velho aqui. A formação do Império do Mali. Contam os griots que tudo começou com o príncipe de etnia Mandingas, chamado Sundiata Keita. Ele e seus guerreiros venceram os Sosos, seus opressores, na Batalha de Quirina, em 1235. E depois de vencer também outros povos vizinhos, fundaram o Império de Mali. No poder, Sundiata Keita converteu-se ao islamismo, religião criada por Maomé, cujo princípio fundamental é a crença num único Deus. Segundo alguns historiadores, ele se converteu movido pela ideia de poder participar do comércio, que na época era controlado pelos árabes islâmicos. No Mali, o imperador era a maior autoridade, mas ele ouvia os seus auxiliares, ou seja, o conselho, e sempre que precisava tomar uma decisão importante, ouvia também dois altos funcionários, o chefe das Forças Armadas e o senhor do Tesouro, que eram responsáveis pela guarda dos depósitos de ouro, marfim, cobre e pedras preciosas. Sundiata Keita preocupou-se também em proteger o império dos ataques dos berberes. Por isso, deslocou sua capital para Niani, ao sul do Mali. Nas estradas que ligava Niani à região nordeste, se formaram importantes cidades africanas, como Djenné, Gao, Tombuctu. A economia malinesa. O Império do Mali era o maior produtor de ouro da África Ocidental, mas sua população praticava também a agropecuária,
o artesanato e o comércio. No Vale do Rio Níger, os malineses cultivavam arroz, milhetes, o que é o milhete? Variedade de milho de grão muito miúdo, árido seco é cultivado, e inhame, algodão e feijão. E, além disso, criava bovinos, ovinos e caprinos. Os artesãos malineses eram habilidosos no trabalho em metal e em madeira. Os mercadores malineses, os conhecidos como vangaras, comercializavam sobretudo ouro, cobre, sal e noz de cola. No Mali, o cobre era muito apreciado e o sal quase tão valioso quanto o ouro. Na África Ocidental, os malineses são conhecidos até hoje como bons comerciantes. A força e o declínio do Império de Mali. O Império do Mali controlou uma área imensa, chegou a ter cerca de 45 milhões de habitantes e durou 230 anos. Segundo o historiador José Rivair de Macedo, a longa duração e o poder do Império do Mali pode ser explicado pela seguinte motivação. Primeira, possuía um poderoso exército composto de arqueiros, lanceiros e cavaleiros com capacidade de reprimir rebeldes em caso de revoltas. Controlava as áreas de extração do ouro, tinha uma estrutura administrativa eficiente como representante nas áreas sob seu domínio, adotava uma política de consulta aos povos dominados e respeitavam suas tradições e religiões. Mali, maior império africano daqueles tempos, conservou suas lideranças na região até a metade do século XV, quando entrou em declínio devido a conflito entre seus líderes e ao surgimento de novos centros de poder, a exemplo do reino de Songhai. Durante sua expansão, esse reino conquistou a cidade de Tombuctu em 1470, tornando-se assim a principal força política da região. Então, aqui ao lado tem a fotografia atual de escritura em madeira na região de Nupt, Mali, a figura malinese. Tem traços característicos, o que se tornou facilmente reconhecida. Os bantus. Na África, ao sul do deserto Saara, viviam e vivem ainda hoje os bantus, povos que possuíam uma origem comum e falavam línguas aparentadas denominadas de bantas. Por volta de 1500 a.C., os povos bantus partiram de onde é hoje a República de Camarões e foram se deslocando para o centro, o leste e o sul do continente africano. Esse deslocamento durou cerca de 250 anos e foi a maior migração já vista na história da África subsaariana. Durante seu deslocamento, os bantus domesticaram plantas e animais e conquistaram povos que viviam da caça e da pesca. Os bantu eram povos agricultores e tinham domínio de técnicas de produção de ferro, usado por eles para fazer instrumentos de trabalho e armas de guerra. Isso os colocava em vantagem sobre os povos que desconheciam a técnica da metalúrgica e ajuda a explicar sua vitória sobre esses povos. Assim, as regiões ocupadas pelos bantus tornaram-se terras de agricultores que dominavam a metalurgia.
Então, é duas figuras, não é isso? Então, a gente observa essa morena aí, ó, à esquerda, uma jovem angolana, falante da língua umbanda, acima, que é ao lado, é isso, um jovem. Acima, mulher carioca, descendente dos povos da região congo-angolana. As duas fotografias, que é da mulher e do rapaz aqui, do jovem, são atuais. Boa parte dos habitantes do Rio de Janeiro descende do povo Bantus, o que ajuda a compreender as semelhanças físicas entre os habitantes da região congo-angolano e do Rio de Janeiro. Nossa atividade, você irá, após a leitura dos slides, acompanhado com o seu livro didático, feita as suas anotações, faça um pequeno resumo de cada texto estudado. Então, vocês vão abrir no livro na página 24 até a 31 e irão acompanhar essas leituras que está sendo feita aqui no slide. Aí uma outra atividade, onde tem lá a parte para refletir, você vai ler o texto A Nós da Cola, na página 29, e responder as questões A e B. Continuando, você vai lá para o retomando. Você irá resolver a questão as questões 1 e 2 da página 39. Observação: só precisa copiar as respostas. Não tem necessidade de copiar as perguntas. Boa aula e tenham um bom dia.